Muito bem, senhoras e senhores, 12 horas e 40 minutos, meio-dia e 40. Já estão aqui nos nossos estúdios os advogados, o Dr. Paulo e o Dr. Leandro, e a gente já vai receber aqui na nossa programação. Dr. Paulo, boa tarde, seja bem-vindo. Tudo bem, Dr. Paulo? Boa tarde, Oliveira, boa tarde a todos os ouvintes. É um grande prazer estar aqui novamente e fazer esse programa. Dr. Leandro, seja bem-vindo. Tudo bem, doutor? Tudo bom, Oliveira? Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no programa. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos tirando aqui o pessoal, você que mandou a sua dúvida. Ó, a gente vai passar agora para os advogados, né? E eles já vão tirar as suas dúvidas aí. Fique atento. Dr. Paulo, meu tio veio a falecer e só então o patrão dele fez o registro na carteira. Porém, ele não recolheu o INSS. Será que a família, Dr. Paulo, consegue receber a pensão por morte? Olha, para quem está numa situação igual a essa, do nosso ouvinte aqui, né, Oliveira, que perdeu o tio e o tio não tinha contribuição para o INSS, mas trabalhava de empregado, né? O que isso significa? Numa situação como essas, uma vez que não houve contribuições para o INSS, a hora que o INSS for analisar o pedido de pensão por morte e não verificar contribuições, é bem provável que ele não reconheça, que ele indefira. Por isso, o que deve o ouvinte fazer? Deve juntar ao máximo possível de documentos que comprovem a existência do vínculo empregatício. Mesmo que o patrão, o ex-patrão não tenha recolhido contribuições, isso não impede a concessão do benefício. O que ele tem que fazer é demonstrar que havia um vínculo empregatício, né? E aí o que tem que demonstrar? Por meio de provas, em grande parte disso aí, tem que ter alguma prova de documento da época, início de prova documental. Então, o que poderia dizer? Se existiu algum registro na carteira de trabalho dele, ainda que posterior, mais uma vez, se a carteira de trabalho esteja sem rasuras, e esteja os vínculos empregatícios estejam anotados numa sequência cronológica, né, sem nenhuma falha, é possível admitir o registro em carteira, mesmo sem anotação, sem recolhimento previdenciário, é possível valer como início de prova, né? Então, aí, se tiver esse início de prova, o registro em carteira, e tiver mais alguma prova de que havia esse vínculo, né? Às vezes tem lá a anotação em algum lugar, o endereço comercial, o endereço que ele trabalhava, né? Algum cadastro que ele tenha feito na época, né? Isso vale também como prova. E também tem que ter o quê? Tem que ter testemunhas. O que não pode é só com base em testemunhas, né? A gente sempre fala que, às vezes você vai fazer um processo trabalhista, o trabalhista não precisa ter documentos, Oliveira, para você. Basta testemunhas. Agora, um processo para previdência, a lei é outra, não se confunde a lei trabalhista com a lei previdenciária. E a lei previdenciária exige algum tipo de documento. Então, muitas vezes você consegue provar um vínculo trabalhista na Justiça do Trabalho, mas não vale na Justiça para efeito previdenciário, porque a lei é diferente. Então, algum tipo de documento da época lá, o registro em carteira, óbvio, né? Se tiver, óbvio. Mas se não tiver também alguma mais cadastro do comércio, né? A Bolsa Família, alguma coisa que a pessoa tem um endereço comercial, vale também como prova. E aí também testemunhas, né? Então, é o tipo de coisa que, embora às vezes é bem provável que o INSS não aceite, se tiver algum início de prova, na Justiça é possível. Doutor Leandro, está chegando aqui uma dúvida: se o patrão se negar a pagar o vale-transporte, nesse caso, em um eventual processo judicial, doutor Leandro, eu vou precisar levar testemunhas para provar que eu utilizava o ônibus para ir ao trabalho? E como que isso funciona, doutor Leandro? Então, Oliveira, o vale-transporte é um direito de todos os empregados. Basta você cumprir o requisito. E qual é o requisito? Você comprovar que você utiliza transporte público para se locomover da sua casa até o seu trabalho. Então, todas as pessoas que são empregadas e usam ônibus, por exemplo, elas têm direito ao vale-transporte. Isso é um direito que a própria lei previu, né? Aí é o seguinte, Oliveira, como você prova na justiça, né? Como o Dr. Paulo já até comentou na outra pergunta. No caso da Justiça do Trabalho, você pode provar por meio de testemunhas de que você usava o transporte público, e aí você leva suas testemunhas, um colega de trabalho que também usava o transporte público, você fala, olha, a gente ia de ônibus e ele não me pagava o vale-transporte, e aí você pode cobrar isso judicialmente.
Mas se você tem o comprovante que você requereu junto à empresa, informando a empresa que você precisa do Vale Transporte, que você utiliza um ônibus, e a empresa se negou, aí o ônus da prova cai na empresa, numa eventual ação judicial. O Vale Transporte compreende todas as despesas que a pessoa tem com essa locomoção, tá, Oliveira? E pode ser descontado de um percentual do salário do empregado também, que vai contribuir para ajudar nas despesas. Mas quem vai pagar realmente a parte maior vai ser o empregador. Oliveira, perguntei para o Dr. Paulo, estou com 55 anos de idade e recebo aposentadoria por invalidez há 5 anos. Recebi uma correspondência do INSS me convocando para agendar perícia médica. Isso está certo, Dr. Paulo? Bom, a gente tem sempre que lembrar que o INSS, nos últimos anos, ele vem sempre fazendo essa questão do pente fino, né? Pente fino. Ele vem... Aquelas pessoas que há tempos, há anos, não faziam perícias, estão sendo convocadas para a realização de perícia médica, né? Para o fim de verificar se que a condição de incapacidade persiste. Então, é normal a pessoa que receba um benefício por incapacidade ser convocada para uma perícia, tá? Isso é para... Realmente o INSS, com base nisso aí, às vezes muitas perícias dessa aí tem dado certo, o INSS parando de pagar benefícios, né? Então, o que nesse caso aí o nosso ouvinte tem que fazer? Primeira coisa, quando você tem pelo menos 55 anos de idade e recebe benefício por incapacidade há pelo menos 5 anos, é uma hipótese que a lei dispensa de fazer, de se submeter à nova perícia. Por quê? 5 anos é um tempo razoável, né? Que você já demonstrou que está um tempo que está recebendo. E 55 anos é uma idade que a pessoa já não tem condições mais de se readaptar. Então, a lei já previu isso, que é uma hipótese que realmente dificilmente a pessoa vai recuperar com essa idade, com esse tempo de recebimento. Então é isso, 55 anos de idade no mínimo e esteja recebendo benefício por incapacidade há pelo menos 5 anos, a lei dispensa de se submeter à nova perícia do INSS. Na verdade, é um tipo de situação que o benefício se torna permanente, né? Porque não vai ter nova perícia. Mas a gente, às vezes o INSS, por um lapso, né? Tudo isso é por computador, né? Essas convocações são aleatórias, encaminhou essa correspondência para o ouvinte aqui e o que ele tem que fazer? Primeira coisa, tem que entrar em contato com o INSS, até pelo 135, e informar a idade, né? Informar o tempo de receber do benefício, porque aí vai ser cancelado essa perícia, essa convocação, tá? Então, como o INSS não se deu conta, né, de que, nesse caso, aí estaria isenta de comparecimento de perícia, eu recomendaria o ouvinte informar o INSS, porque o INSS vai cancelar. Se ele não fizer nada, é bem provável que o INSS suspenda o benefício, né? Então, é melhor fazer isso agora do que depois ter que informar, olha, eu não precisava ser chamado, é muito melhor fazer isso agora. Então é isso, entra em contato no 135 e informa a sua situação, é bem provável que o INSS vai cancelar essa convocação. Doutor Leandro, quem faz contrato de safra para trabalhar apenas no período compreendido entre o preparo do solo para o cultivo e a colheita, ele tem direito ao registro em carteira, doutor Leandro, o FGTS, o 13º, férias? Tem sim, Oliveira. Quem faz o contrato de safra está previsto em lei, tem esse direito. É um contrato determinado, que tem um prazo para acabar, né, Oliveira? Ou seja, você pode prever ali 4 meses, 6 meses, até 2 anos. Que vai compreender, normalmente o contrato de safra é justamente isso, né? Desde a preparação do solo, plantio até a colheita, né? Então, esse tipo de contrato ele é regulamentado pela lei, e a lei prevê que nesse tipo de contrato a pessoa que é contratada tem os direitos trabalhistas, né? Registro em carteira, 13º, tudo proporcional, obviamente, né, Oliveira? E também tem essa proteção, é um vínculo de emprego. É um vínculo de emprego, claro, com prazo determinado. Assim como existe no meio urbano, contratos determinados, existe também no meio rural. Então, é a mesma coisa, mesmo tratamento. Doutor Paulo, está chegando aqui uma pergunta aqui um pouquinho extensa. Sofri um acidente doméstico em que acabei fraturando a perna. Dei entrada com pedido de auxílio-doença ao INSS
que me concedeu o benefício por 120 dias. Após essa data, Dr. Paulo, caso eu estivesse ainda com incapacidade, deveria requerer prorrogação do benefício. Meu médico me deu alta e eu voltei a trabalhar, mas fiquei com encurtamento da perna, né, que me causa dores ao fazer esforço. Será que eu teria direito ao auxílio acidente, Dr. Paulo? Preciso dar entrada com novo auxílio doença no INSS? Bom, a primeira coisa que a gente sempre tem que informar para o ouvinte, né? Auxílio acidente, né? Que não se confunde com auxílio doença. Auxílio acidente é quando você fica com sequelas de um acidente que você sofreu, seja acidente de trabalho ou acidente doméstico, né? Uhum. Mas geralmente a primeira coisa que você pede no INSS é auxílio doença, né? Que a pessoa fica encostada, né? Fica de molho lá por um tempo lá, né? E depois volta. Se ela mesmo voltando, continuou com sequelas, né? A pessoa não está incapacitada, mas tem sequelas, aí o benefício que é devido é o auxílio acidente, tá? Mas uma coisa importante, a gente está até comentando com o Dr. Leandro, o auxílio acidente, ele é devido para quem? Para quem é segurado empregado, ou segurado trabalhador avulso, ou segurado especial, né? Que é o trabalhador rural. Ele não é devido para quem trabalha por conta própria. Então, a lei... não se sabe por quais motivos a lei excluiu do auxílio acidente o trabalhador autônomo. Então, você veja que existe aí uma incoerência da lei, né? Ela coloca todo mundo com direito a receber esse benefício, menos o trabalhador individual, né? O trabalhador autônomo. Então, no caso do ouvinte aqui, se ele era trabalhador autônomo na época, ele não tem direito ao auxílio acidente, tá? Tem que ver bem, observa bem essa situação. Mas, caso contrário, se ele não era autônomo, ele trabalhava, era empregado, né, ou era outra categoria de trabalho, aí a gente analisaria essa questão do auxílio acidente. E o auxílio acidente, hoje o judiciário já tem um entendimento que está caminhando para pacificar, qual que é? É que você não precisa pedir prorrogação do auxílio doença. Então, uma vez que o INSS, naquela época do teu acidente, concedeu o benefício lá por 3 meses, 4 meses, que seja lá, ele fixou o prazo certo para acabar, não tem necessidade do segurado requerer novamente a prorrogação para daí sim justificar a concessão, pedido de auxílio acidente. Não tem, porque o INSS, o que o judiciário entende? Que o INSS tinha, na época da perícia, ele já tinha condições suficientes para estabelecer que a pessoa teria direito ao auxílio acidente, né? Então, não cabe agora ao segurado ter que se submeter a uma perícia novamente, né, agendar a perícia e só valer o pedido a partir de agora. Não, a Justiça entende que a pessoa tem direito desde a data que cessou o pagamento do auxílio-doença. Então, hoje a gente até nem recomenda a pessoa agendar nova perícia lá no INSS, só porque não requereu a prorrogação. Justifica até entrar na justiça direto e pedir o auxílio acidente desde a época que cessou o auxílio doença. Mas sempre lembrando, né, não pode ser trabalhador autônomo, não pode ser contribuinte individual. As outras categorias sim admitem o auxílio acidente. Uhum. O doutor Leandro, tem um ouvinte nosso aqui que está perguntando que ele está dizendo o seguinte: foi contratado por 30 dias a título de experiência, mas antes de acabar o contrato, doutor Leandro, foi mandado embora. Está querendo saber aqui quais são os direitos dele. Então, Oliveira, quando você é contratado por experiência, né, você tem um prazo ali para cumprir. Uhum. Tanto você quanto o seu patrão. No caso aqui do nosso ouvinte, 30 dias, né? Então você cria essa expectativa na pessoa, ó, você vai ficar aqui trabalhando por pelo menos 30 dias. E se o empregador rescindir antecipadamente, olha, não quero esperar os 30 dias, no 5º dia já não gostei, já vou mandar embora, né? A pessoa tem direito a uma indenização, Oliveira, pelo menos metade dos dias que ainda restavam para ela cumprir. E também os direitos trabalhistas, que são FGTS, férias, 13º, saldo salário, tudo isso ela vai ter direito. E além disso também, além dessa indenização que a gente disse, tem direito à multa do FGTS, quando há essa rescisão antecipada. Existe uma outra consequência quando existe um contrato onde tem a previsão de uma cláusula já prevendo a possibilidade da rescisão antecipada. E essa cláusula vai excluir esse dever de pagar uma indenização ou até mesmo a multa do FGTS.
Mas os direitos trabalhistas sempre vão estar lá. Então, o próprio saldo do FGTS, o 13º proporcional, férias proporcionais, isso não tem como, essa consequência vai ser necessária em qualquer situação. Mas a indenização e a multa do FGTS vai depender dessa cláusula, se ela existe ou não naquele caso em concreto. Falando em concreto, doutor Leandro, mandaram aqui uma pergunta. Atenção, gente, essa pergunta aqui vai servir para muita gente. Atenção, ó. Quem trabalha, doutor Paulo, quem trabalha como pedreiro tem direito à aposentadoria especial, doutor Paulo? Bom, é uma pergunta bem interessante, Oliveira. A gente tem muita gente hoje em dia que é trabalhador na construção civil, né? E pedreiro. O pedreiro, a gente tem que sempre que lembrar o seguinte: não é o simples fato de você trabalhar lá na construção, né, fazer edificar uma residência, que te dá direito a uma aposentadoria, seja ela especial ou comum. Por quê? Porque o pedreiro ele tem que contribuir, tá? Então tem muita gente que sabe aí que trabalha... Mas atenção, os amigos pedreiros aí, ó. Quem trabalha de pedreiro aí, né, servente mesmo, que seja, tem que prestar muita atenção com isso, porque é como a dona de casa, né, Oliveira? A gente sempre fala aqui, dona de casa, você tá lá, a gente sabe que trabalha todo dia, mas não aposenta por ser dona de casa. A chamada aposentadoria da dona de casa, você tem que recolhe como contribuinte facultativo, 5% do salário mínimo por mês. A mesma coisa o pedreiro, tá? Seja ele trabalhador empreendimento individual, né? Que é coisa que você faz em 10 minutinhos na internet, você passa a recolher por mês R$60 por mês, né? Que é 5% do salário mínimo, e vai te dar direito a uma aposentadoria futura. Não adianta a pessoa completar a idade, né, 65 anos de idade, e falar, eu trabalhei de pedreiro, mas nunca recolheu. E aí o que acontece? Não tem direito à aposentadoria. Caramba. Talvez tenha direito a um benefício existencial, né, dependendo da situação. Mas quer aposentar, recolha para a Previdência. E a Previdência tem esse plano simplificado de 5% do salário mínimo, né, que 90% da população brasileira, às vezes, que quer aposentar e não conseguiria se estivesse recolhendo, né, R$60 por mês. Então, o pedreiro, na verdade, o contato com materiais, né, prejudiciais à saúde, ele desde o ano de 1995 ele é aceito. Até o ano de 95, o simples fato de ser trabalhador da construção civil já dava direito a computar como tempo especial, né? Porque até o ano de 95 existia uma lei, ela dizia que as pessoas que se enquadrassem em determinadas categorias tinham direito a aposentadoria especial. E o pedreiro, né, o trabalhador na construção civil era uma delas. Apesar que a lei na época falava construção civil, o INSS interpretava que isso tinha que trabalhar em prédios, né, em grandes obras, né? Mas a justiça naquela época já entendeu que até o trabalhador que constrói uma residência e, obviamente, tivesse registrado, né, ou recolhesse como pedreiro na carteira lá, ele tinha direito à contagem de tempo especial. Até 95, porque depois a lei mudou e passou a exigir o quê? Um laudo. Então, o pedreiro que trabalha nessas condições, né, e recolhe, ou ele é empregado, para contar como tempo especial depois de 95, ele tem que ter esse laudo, né? O laudo, naquela época, chamava SB40, hoje é PPP, que é a mesma coisa na prática, né? Para todos os efeitos não mudou nada, mas tem que ter esse laudo, né? Então, hoje em dia, falar que o pedreiro tem tempo especial, a aposentadoria especial do pedreiro existe, desde que tenha o laudo e que o laudo fale que ele trabalha em condições expostas à saúde, né? Então, provavelmente não é todo laudo que vai ter essa confirmação, tá? Então, mas é possível sim afirmar que o pedreiro que recolhe para a Previdência tem tempo especial, desde que o laudo estabeleça que no ambiente de trabalho dele estava exposto e que os equipamentos de proteção individual, eles não protegiam, né? Eles não eliminavam o risco. Então, existe, né? Aquela coisa, existe, mas eu nunca vi, né? Existe. Então, se o pedreiro conseguir comprovar que está exposto, ele tem, na teoria, tem direito sim. Doutor Leandro, está chegando aqui uma pergunta bastante interessante também. Estão querendo saber qual tipo de trabalhador rural tem o direito ao registro na carteira. O registro na carteira, Oliveira, é o trabalho subordinado. É o oposto ao trabalho subordinado é o trabalho, digamos assim, autônomo, onde você não presta contas para outra pessoa, né? Você realmente
regulamenta a sua jornada, você mesmo impõe as suas condições de trabalho, né? Então, o registro em carteira é para os trabalhos que são subordinados, ou seja, você tem que cumprir ordens, prestar contas e ser submetido a uma habitualidade de uma outra, imposta por uma outra pessoa, né? Seja uma pessoa física ou uma pessoa jurídica. Então, o trabalhador rural ele pode ser empregado de uma pessoa física, mas também pode ser empregado de uma empresa, desde que tenha essa finalidade rural, né? Então é isso, Oliveira. Praticamente o que vai distinguir se ele é um trabalhador rural que tem direito à carteira ou não, vai ser se o trabalho dele é subordinado. Uma pessoa que, por exemplo, presta serviço de segunda a sexta para a mesma pessoa, recebe um salário fixo e é subordinado, essa pessoa tudo caminha para ela ter direito à carteira assinada, porque ela está preenchendo aí os requisitos do vínculo de emprego, né? Então, é esse tipo de trabalhador. Isso funciona também para o caso do urbano. Na verdade, é a mesma coisa, Oliveira. É que o objeto de trabalho do urbano é diferente do rural, mas as condições, o que vai caracterizar o vínculo de emprego, os requisitos são os mesmos. Então, não muda nada nessa questão. O doutor Paulo, tem um ouvinte nosso aqui que ela está temerosa, que ele está dizendo o seguinte: eu sou aposentada por invalidez desde 2018, doutor Paulo, e eu corro o risco de ser chamada pelo INSS aí pelo famoso pente fino? Bom, muito bem, a gente acabou até de responder agora há pouco a questão do convocação para perícia no pente fino, né? Olha, o que a nossa ouvinte tem que sim se prestar atenção? O INSS ele pode convocar para pente fino, sim, as pessoas, desde que obedeça o seguinte, né? No caso que a gente respondeu lá, se a pessoa tiver pelo menos 55 anos de idade e recebendo o benefício por incapacidade há pelo menos 5, ela está dispensada da convocação. Então, essa é uma hipótese. Outra hipótese também, Oliveira, é que se a pessoa tiver pelo menos 60 anos de idade e recebendo o benefício por incapacidade, aí, independente de tempo de recebimento, tá? Então, passou na perícia agora por incapacidade e tem 60 anos, né? De repente, daqui a 6 meses, o INSS convoca ela. Pelo simples fato de ela ter 60 anos de idade, já ela não é obrigada mais a comparecer em perícia, tá? Então, 55 anos de idade e recebendo pelo menos 5 anos é uma hipótese. E 60 anos de idade, independentemente do tempo de perícia, do tempo que está recebendo, também não é obrigada a ser convocada novamente. Essas são as duas hipóteses que a lei autoriza a pessoa ser dispensada de convocação de perícia, né? Então, se nosso ouvinte tiver uma dessas aí, tudo bem. Tudo bem. Bom, agora 13h03. A gente está chegando ao final do nosso programa. Obrigado, doutor Paulo, pela presença, pela participação no programa. Oliveira, sempre um prazer estar aqui e até a próxima semana. Obrigado, doutor Leandro, por tirar as dúvidas dos nossos ouvintes. Obrigado você pelo convite, Oliveira. Até a próxima. Olha, gente, vocês já sabem, hein? É só dar um tempinho aqui, tá? O doutor Paulo e o doutor Leandro vão dar um tempinho aqui nas dependências da rádio. Vai estar esperando você até umas 2h30, 3 horas, tá? Pode vir para cá e tirar as suas dúvidas aqui na nossa programação, serviço de utilidade pública através do rádio. Um ótimo final de semana, a gente volta na segunda-feira, se o bom Deus assim nos permitir. Grande abraço, fica com Deus sempre, tchau. E ele encerrando.